Olá, povo do bem! Então, a pergunta hoje é: por que eu tenho que me batizar de novo, né? Por que uma pessoa ao chegar à igreja evangélica, ela precisa se batizar novamente? Por que isso, né? Essa é uma pergunta que chegou até mim e eu vou tentar aqui responder para você de uma forma bíblica e teológica, é claro, porque esta é a razão de nós estarmos aqui nesse canal para trazer uma palavra bíblica. Por isso que eu convido você, antes de mais nada, a se inscrever no canal. Nós estamos aí rumo a 1.000 inscritos e eu gostaria que você fosse um desses 1.000 que vai se inscrever no canal. Então se inscreva aí, além de se inscrever também deixe o seu like, deixe o seu joinha. Olha, se for possível comente, né? Claro que antes de comentar, pense no que você vai escrever, seja coerente, tá bom? Porque às vezes as pessoas fazem cada comentário, parece que elas não assistiram o vídeo inteiro, parece que elas não prestaram atenção no que assistiram. Então assista de novo, preste atenção para que seu comentário seja um comentário coerente, né? Um comentário abençoado, mas comente. E além de comentar também, faz o seguinte, ative o sininho aí para você receber o comunicado de novos vídeos, ok? Eu espero que você faça isso. Eu gostaria muito que você me ajudasse nesse meu trabalho de levar a Bíblia às pessoas. Não estou aqui para trazer uma visão religiosa, estou aqui para trazer uma visão bíblica, o que a Bíblia está dizendo, porque para mim o nosso relacionamento de Deus, com Deus, melhor dizendo, deve ser feito por meio da palavra de Deus. Então, por que, pastor? Por que ser batizado de novo? Se eu já fui batizado na minha igreja, se eu já fui batizado na minha religião. Então veja só, eu vou falar para você de forma bíblica. Por que batizar de novo? Bom, porque existe apenas um batismo. A palavra de Deus diz, pastor, mas se existe apenas um batismo, por que batizar de novo então? Olha, tá vendo que o senhor acabou de se contradizer? Quando a Bíblia diz que há um só batismo, há um só Deus e um só Senhor, né? Quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está dizendo o seguinte, a Bíblia está dizendo que não é que existe só a necessidade de se batizar só uma vez, né? As pessoas leem isso e elas pensam que é porque existe a necessidade que só se pode batizar uma única vez, né? Efésios capítulo 4 e versículo 5, Efésios 4 e 5, abra aí a sua Bíblia, você que quer acompanhar dessa forma, Efésios capítulo 4 e versículo 5, olha lá o que diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quando a Bíblia diz, amados, que há um só batismo, há um só Senhor e há uma só fé, o que a Bíblia está dizendo é que existe um único Deus verdadeiro, há um só Senhor. Existe um único Deus verdadeiro, não existe outros deuses, não existe outros senhores. Quando ela diz há uma só fé, a Bíblia está dizendo que existe só uma fé bíblica, só uma fé verdadeira. Os outros tipos de fé são invenções da cabeça do homem, às vezes são crendices. Existe uma única fé verdadeira e assim é com o batismo. Quando a Bíblia diz que há um só batismo, a Bíblia não está dizendo que você deve batizar uma única vez. É claro que se você fizer o batismo certo, você não tem nenhuma necessidade de se batizar outra vez. Mas há um só batismo no sentido de que há um só modelo, há uma só forma de batismo verdadeiro. É isso que a Bíblia está dizendo. Entende? Ela não está dizendo que você não pode se batizar novamente. Volto a dizer, é claro que se você fez o batismo correto, verdadeiro, não tem por que você se batizar de novo. Então, por que a gente batiza de novo? Primeiro,
Porque a maioria das pessoas que chegam à igreja, elas foram batizadas quando infante. Elas foram batizadas na sua infância, no seu estado de inconsciência, no seu estado de inocência, no seu estado de falta de capacidade de responder pelas suas próprias ações. Não foi uma escolha dela, foi uma escolha dos pais, foi uma escolha da tradição religiosa. E o batismo, ele exige uma situação. Que situação, pastor? O batismo, ele exige consciência, né? O batismo exige consciência. Por que o batismo exige consciência? Porque o batismo exige arrependimento, né? Aquele que se arrepender e for batizado, aquele que se arrepender e for batizado, este será salvo. Então é preciso acontecer o quê? É preciso acontecer arrependimento. Agora a pergunta é a seguinte, né? Eu citei para você, acabei de citar para você a palavra de Deus que está registrado no capítulo de número 16, do versículo 15 ao versículo 18 de Mateus, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a seguir, né? Aquele que se arrepender e for batizado será salvo. Então o batismo exige o que antes dele? Antes do batismo existe a exigência de um arrependimento. E para se arrepender é preciso ter razão, é preciso ter consciência, é preciso saber o que está fazendo. Então nós não reconhecemos batismo de criança, porque o batismo de criança não é bíblico. Algumas igrejas vão dizer que não, que a gente pode reconhecer o batismo de criança. Por quê? Porque na lei os pais eles circuncidavam os filhos aos 8 dias de idade. Então, eram os pais que faziam pelos filhos. Mas na lei, nós estamos falando que os pais circuncidavam os filhos por causa, primeiro, de uma nação, da nação de Israel, que era uma nação judaica, que servia ao judaísmo. Era uma nação. E todos aqueles que quisessem ser judeu precisavam se circuncidar. Já hoje nós estamos falando de cristianismo, e o cristianismo exige arrependimento para o batismo. Aquele que se arrepender e for batizado. O primeiro passo é o passo do arrependimento. Então a Bíblia não me dá margem para reconhecer o batismo de criança. Lembrando que, é claro, aqui a minha ideia é ser o mais prático possível, tá? Mas se precisar, a gente entra também nas linhas teológicas de uma forma mais profunda. Segundo, porque o batismo, ele é por imersão. Não existe o verdadeiro batismo, ele é imersão. Não existe batismo que não seja imersão. Porque a própria raiz etimológica da palavra batismo, baptismo, significa mergulhar, imergir, afundar. Então, não existe batismo por aspersão. Batismo jogado a água na cabeça por aspersão, ou batismo por efusão, que é quando é derramada a água na cabeça, esse batismo ele não existe, porque a palavra batismo significa afundar, imergir. Por isso que a gente batiza de novo. Olha o que diz Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Agora veja o versículo 2. De modo nenhum,
Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, onde nós somos batizados? Na morte de Jesus, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, o batismo, amados, é símbolo de sepultamento. Você não sepulta ninguém deixando uma parte do corpo para fora. Batismo é símbolo de sepultamento. Então, com essas simples palavras, está aí, acredito, respondido por que a gente batiza. Se você chega na igreja onde eu sou pastor e você não foi batizado nas águas, submergido nas águas, afundado nas águas, você vai ter que se batizar novamente para ser inserido no corpo de Cristo Jesus. A igreja tem duas ordenanças. E as duas ordenanças da igreja é exatamente essa, o batismo e a ceia do Senhor. Primeiro vem o batismo e depois vem a ceia do Senhor. Então, para você ser inserido no corpo de Cristo, você é matriculado no corpo de Cristo através do batismo, que significa sepultamento do velho homem, né? Sabendo isto, que o nosso homem velho com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Então nós já morremos, o velho homem foi sepultado simbolicamente no batismo. O batismo também é, meus queridos, a expressão pública diante dos homens, diante de Deus, diante dos anjos, diante dos principados e das potestades, de que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, de que nós somos de Deus. Para isso é preciso ter consciência e para isso é preciso ser imergido nas águas, pois Jesus, quando foi se batizar, Jesus foi ao Jordão, onde tinha água suficiente. A Bíblia diz que João batizava no Jordão e João batizava em Enom, onde havia água suficiente para que o candidato ao batismo pudesse ser submergido, afundado e tirado das águas, simbolizando morte, simbolizando sepultamento e simbolizando ressurreição com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus amados, é por isso que nós batizamos de novo. Olha, pense assim, viva assim e viva melhor. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Tchau, tchau.